Olá, turma, tudo bem? Então, gravando mais um vídeo aí para que a gente possa dar continuidade nos nossos trabalhos. Já estou aqui com o campo da página da Google Sala de Aula aberto para explicar para vocês onde encontrar os materiais. Acredito que vocês já estejam habituados em relação a isso, mas é importante para que não haja nenhuma dúvida e até porque nós tivemos uma pesquisa de opinião que vai ajudar bastante em relação a como se organizar para ter acesso a esses materiais, ok? Os vídeos eles tendem a ser um pouco mais curtos, então serei breve com vocês aqui, tá? Fazer um movimento aqui que vocês já conhecem, que a gente vai se habituando. Aqui no mural, nessa primeira parte, vai ser publicado já resumidamente o que irá acontecer no dia específico, tudo bem? No entanto, eu peço que vocês sempre acessem aqui onde está escrito atividade. Por quê? Em atividade, nós temos resumido os materiais em blocos. Então, eu sempre vou registrar aqui o encontro e a data correspondente. Vou antecipar os materiais. Então, conforme for, vocês acessem no encontro específico e já anotem se vocês fizeram atividades para ficar dispensados daquele dia, tudo bem? Já vamos fazer isso porque eu acredito que vai surgir algumas perguntas. Professor, você pode verificar se eu estou devendo alguma atividade? É importante que o aluno faça, obviamente, esse processo de organização. Vamos pensar aí quantos alunos o professor ele vai acompanhar e, ao mesmo tempo, quantos professores vocês têm. Então, são 5 disciplinas e eu estou com um grupo de alunos que eu vou fazer a apuração de acordo com as atividades que vão ser feitas mediante o Google Formulário. Tudo bem? Então, a presença de vocês será contabilizada a partir daí, conforme a gente já combinou. Então, antes façam a programação de vocês, anotem se vocês fizeram atividade ou não, e o que vocês estiverem devendo, controle. É muito importante que você faça esse controle. Obviamente, se perguntar, eu vou ter que verificar, vou fazer esse levantamento e vou informar. Mas, no entanto, a gente pode se ajudar. Então, eu já peço que vocês se organizem em relação a isso, ok? Cliquem aqui em planejamento. A gente tem calendário, atividade complementar, né? Mas cliquem em planejamento, segunda aba. Peçam para abrir uma segunda aba, né? Assim que vocês clicarem em segunda aba, perdão, vocês terão acesso, então, ao conteúdo programático. Cada data tem aquilo que vai ser discutido no dia. Aqui no caso, no dia 13/8, então, nós temos a previsão do slide. Lembrando que nós prezamos pela qualidade e não pela quantidade, então muitas vezes se a gente não discutir algum assunto em um dia anterior, nós vamos levar isso adiante, tudo bem? Isso também já está previsto, ok? Por exemplo, aqui nós temos um primeiro vídeo introdutório que não foi apresentado no dia 6, mas aí vai ser apresentado no dia 13. Então é muito importante que a gente intercale isso, ok? Então, dito isso, nós já temos a nossa programação da data de hoje. Vou voltar aqui para cá novamente, né? Que é o vídeo de apresentação sobre desigualdade racial no Brasil. A ideia é que eu já faça um prefácio, a gente já entre na discussão em relação a isso. Temos um slide de introdução e o slide 1, que é o slide foco para que vocês possam aí apreciar, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu peço que vocês acessem o slide de introdução e o slide 1, que é etnicidade, nós, eles, etnia, etnicidade e etnocentrismo. Ok? Então, aqui no caso, eu já vou abrir o primeiro slide. Esse primeiro slide, então, para que a gente possa entrar dentro desse assunto, é entender primeiro o conceito do nosso componente curricular. Por que, que nós temos essa disciplina na nossa grade de ensino? Por que, que nós temos que falar sobre educação e relações étnico-racial, indígena, quilombola e do campo, né? Então, é muito importante que a gente primeiro verifique a base da nossa formação, o campo de atuação é muito importante, e as competências docentes. Então, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela prevê o ensino da cultura indígena, o ensino a cultura quilombola, o ensino as pessoas que moram no campo, e cada um tem uma perspectiva de ensino diferente. Nós temos que ter essa aderência. Quando se fala em pedagogia, se fala em pedagogia plena, e esse plena ele vai permitir que a gente reconheça as culturas e alinhe-se
as culturas, as diversidades de cada cultura para trabalhar especificamente sobre ela, ok? Pensando primeiro sobre as questões de relações étnico-raciais, acredito que vocês já remeteram em nível de pensamentos, né? Que essa disciplina ela tem muito perfil de algumas pessoas, né? Que são competentes para trabalhar. Em especial, a gente sabe que nós temos o professor Newton, né? O professor Newton ele tem, obviamente, como professor de referência na área, como antropólogo, como sociólogo que ele mas essa aderência também precisa ser dos demais professores. Então eu me sinto privilegiado pela oportunidade de estar discutindo com vocês. Cada um tem a sua perspectiva de ensino, é importante que a gente também tenha isso em nível de conhecimento. E aí eu quero tratar um pouquinho com vocês em relação a isso. Todo material ele tem que ser estruturado, tem que ser fundamentado e a gente parte daí, ok? Então a cultura ela tem que ter essa abrangência e nós temos que ter essa consciência do trabalho que nós devemos desenvolver ao longo da nossa carreira enquanto docentes, seja no campo, seja na cultura quilombola, seja no campo das raízes africanas, ok? Então, para iniciar aqui, eu vou apenas fazer um prefácio, que é um início, e aí eu peço que vocês depois se aprofundem nesse assunto. Então, primeiro, nós temos os marcos legais, está dentro das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. É muito importante que a gente reflita e ao mesmo tempo saiba, olha, há uma disciplina que a gente até vai mudar o nome, não mais como disciplina, mas como componente curricular. Vamos pensar que essa mudança, né, de parâmetro curricular nacional para a BNCC fez alterar alguns termos. Nós não falamos mais disciplina de história, nós falamos componente curricular. E esse componente ele está dentro da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ok? Então é muito importante que a gente vá esclarecer nesses pontos. É que nem o pessoal também trata, né? Ah, fundamental, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Não podemos mais tratar. A BNCC traz outros termos. Anos iniciais e anos finais. Anos iniciais, pré-alfabetização, e anos finais, pós-alfabetização. Então, esse processo é muito importante para nós, ok? Bom, o que nós temos que pensar aqui em relação aos estudos, né, das raízes africanas? Como é que eu tenho que parar para pensar um pouquinho em relação a isso? Nós temos vários pontos aí que levam a crer, né, uma classe considerada desfavorecida, um grupo de pessoas que são desqualificadas pela sua cor de pele, por serem negras, e nós temos, de um lado, essa perspectiva de menosprezar a capacidade das pessoas negras, e de um outro lado nós temos um outro grupo que levanta essa questão para outros viés, de que a potencialidade está em todos e não há nenhuma distinção a se fazer. É este ponto que nós temos que deixar em relevância, né? E eu quero deixar aqui para vocês, então, um pouquinho dessa discussão, de que vocês possam expressar, nesse primeiro momento, como é que vocês veem essas informações que a gente se apura, não só na internet, mas ao mesmo tempo no nosso campo vivencial. Nós que estamos enquadrados, nós que somos negros, nós que somos de descendência indígena, somos indígenas, para que a gente possa fazer a abertura dessa discussão. Não cabe a mim, neste momento agora, já levar para esse viés de discutir sobre o componente curricular das raízes africanas, do estudo africano. Não pensar nas questões de relações étnico-raciais, mas sim o que vocês sabem sobre isso, né? O que vocês podem trazer em relação a se existe esse preconceito, né? Ou se de repente isso é tudo uma fantasia, se nós estamos falando de uma bobagem. Nesse primeiro momento de aula, como nós estamos iniciando, é muito importante, como Paulo Freire também já havia nos dito, né, saber ouvir e fazer essa sondagem. O que você pode registrar? O que você pode trazer? Você vivenciou isso? Você já observou isso? Nós temos visto na mídia geral, quando a gente fala de relações étnico-raciais,
a questão do negro sendo inferiorizado, sendo menosprezado, sendo descaracterizado dentro de uma percepção humana, né? Então, nós estamos vivendo hoje, como Mário Sérgio Cortella também tem tratado, você sabe com quem está falando? Então, eu quero deixar aqui para vocês esse momento de reflexão, que vocês possam aí registrar as questões de vocês, isso é aberto, fiquem à vontade, para que nos outros momentos a gente possa discutir, tudo bem? Então, quero agradecer até esse momento de vocês aqui, e dentro do possível a gente vai discutindo e avançando nesse processo do componente curricular das raízes africanas, tudo bem? Então, meu muito obrigado e até um próximo vídeo, tá? Até mais, pessoal!